Salve família de Caranda, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, no nosso último vídeo teve um comentário que me chamou a atenção. Ele disse: Davi, fala sobre Ubatuba, eles estão cobrando para as pessoas entrarem na cidade. E eu digo, meu Deus, será que isso é realidade? Então saí em pesquisa e é a mais pura verdade. Agora, antes da gente entrar nesse assunto, meu irmão, é preciso a gente sempre pensar o que levou a sociedade a ser como é. O que é uma cidade? Segundo o dicionário, cidade é uma aglomeração humana localizada numa área geográfica circunscrita e que tem numerosas casas próximas entre si, destinadas à moradia ou atividades culturais, mercantis, industriais, financeiras e outras não relacionadas com a exploração direta do solo. Se a gente voltar aos tempos antigos, meus irmãos, você vai ver que as pessoas perceberam que quanto mais numerosas elas eram e estivessem mais juntas, mais fortes elas eram. Se você lembrar de filmes de época, principalmente os mais antigos, você vai ver que quando alguém queria uma espada, aí dizia, não, temos que ir lá naquela montanha que tem um cara lá que faz. Nós precisamos de um cara que faça boas carroças. Ah, tem um cara lá depois da montanha também que faz. Então as pessoas isoladas assim, era muito ruim, porque você tinha que ir atrás de um determinado serviço, de uma determinada mão de obra, além de que era perigoso para a própria pessoa, porque ela estava ali com a sua família, no seu rancho, e dependendo do que ela tinha, os bandidos ficavam sabendo e iam lá roubar. Iam fazer aquela famosa visitinha. Então as pessoas viram a necessidade de se unirem. É o que muita gente não entende, por causa da corrupção, hoje tem raiva do Estado. Mas você pega até mesmo tribos de índios, e você vê que eles têm uma pessoa que dá as ordens ali. No caso, o cacique, né? Ele é que toma as decisões mais difíceis. Por mais antiga e isolada que seja alguma civilização, um determinado povo, você sempre via algum sistema ali para eles se entenderem. Então, com o passar dos anos, as cidades foram crescendo, aquelas pequenas vilas foram tomando forma, virando ruas, crescendo, virando a cidade, porque foi uma necessidade e várias coisas boas vieram com isso. Água encanada, saneamento básico. Se você tem uma mão de obra, um serviço, um produto para oferecer, você tem onde, você vende na sua cidade. Hoje, com a internet também, você pode vender. Mas, por que eu estou dizendo isso para você? O que tem a ver isso com o vídeo? Bom, por tudo que a gente viu aqui, esses pequenos exemplos, explicando de uma forma lá de nós, significa que a cidade não tem um dono. A cidade é uma cidade pelo interesse coletivo de todos nós, de estarmos uns perto dos outros. Ponto. Agora, imagine que aqueles que deveriam zelar pelo bem da comunidade, no caso o governo, prefeito, vereadores, agora se sentissem no direito de cobrar as pessoas para entrar na cidade. Se a gente falasse disso há alguns anos atrás, diriam que era fake news, que é um absurdo. Mas tudo isso aqui, meu irmão, que você vai ouvir, está dentro da agenda, mas eu só vou explicar no final do vídeo, porque senão eu vou terminar contaminando você com o meu raciocínio. E não é isso que eu faço, quem faz isso é a mídia. Eu vou falar do jeitinho que está aqui, notícia tá na Agência Brasil, tá certo? Não é fake news, quem quiser pesquisar é só colocar aí. SP, que é em São Paulo, Ubatuba inicia em junho testes para cobrança de taxa ambiental. O objetivo é compensar impactos causados por grande fluxo de visitantes. Ponto. Vai você pesquisar aí, como você está vendo aí na matéria. Deixa eu ler como está aqui. A Prefeitura de Ubatuba, no litoral de São Paulo, deve iniciar em junho os testes para cobrança da taxa de preservação ambiental, TPA, na cidade. A taxa será cobrada de todos os veículos motorizados que ingressarem no município. De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, o objetivo é arrecadar para investir na mitigação e compensação dos impactos socioambientais gerados pelo grande fluxo de pessoas que visitam Ubatuba. A TPA foi instituída pela Lei Complementar número 9 de 19 de dezembro de 2018 e regulamentada pelo Decreto 7.867 de 6 de abril de 2022. Então, é uma coisa que começou em 2018 e agora está se concretizando. E você vai entender quando eu explicar. Os valores cobrados serão de R$ 3,50 para motocicletas, R$ 13,00 para veículos de pequeno porte, R$ 19,50 para veículos utilitários e R$ 39,00 para veículos de excursão, R$ 59,00 para micro-ônibus e caminhões e R$ 92,00, quase sem conto, para ônibus poder entrar na cidade. Lugar público. Olha que absurdo, isso aqui é imoral, não vou dizer nem que é ilegal, é imoral. Segundo a prefeitura, serão isentos ambulâncias, veículos oficiais, carros fortes e carros fúnebres devidamente cadastrados no município,
veículo de prestadores de serviço ou que realizam abastecimento para o comércio local, veículos de empresas concessionárias de serviços, veículos de pequeno porte de pessoas que trabalhem na cidade e veículos de residentes em Ubatuba. Também não precisa pagar a taxa veículos de transporte coletivo que transportem trabalhadores de outros municípios, veículos com licenciamento nos municípios paulistas de Ilhabela, São Sebastião, Caraguatatuba, Cunha, São Luís do Paraitinga e Natividade da Serra, e veículos que fiquem menos de 4 horas em Ubatuba. Também estão isentos veículos licenciados em Paraty, no estado do Rio de Janeiro. Para obter a isenção, os interessados devem acessar o site da empresa Eco Ubatuba e fazer a requisição. Aqui eles ainda continuam falando umas besteirinhas, mas não interessa mais. O que interessa para nós era isso aqui. Bom, há quantos anos você que acompanha o nosso canal, fala aí, Davi, eu acompanho o canal há tantos anos. Se você tem pelo menos 6 meses aqui, você já ouviu a gente reclamar aqui, não é nem falar, da questão do clima. Hoje, as palavras aqui têm que ser medidas. Não pode mais, como eu venho alertando em cada vídeo, é por isso que você vê outras pessoas que se dizem também antissistema, mas você vê essas pessoas silenciando alguns assuntos. É porque eles estão nas regras áureas. O que é regra áurea? É que falou, caiu o vídeo. É, por exemplo, o Sungamonga. Se você tiver qualquer teoria para apresentar, qualquer fato científico, mas que não esteja dentro do consenso científico, que é o chamado chapa branca, se você tiver alguma versão disso, você não pode falar, sob pena de você perder, inclusive, seu canal. Então as pessoas estão evitando esses assuntos, mas não é porque não está se falando que deixou de acontecer. Então tinha um pesquisador muito sério, gabaritado aqui no Brasil, que ele deu entrevista no Jô, e, na opinião dele, tudo que se fala de clima era um modelo de negócio. Ele falou isso, eu mostrei essa entrevista aqui. E em vídeos mais antigos, eu também afirmava isso na época que se podia. E eu explicava inclusive os motivos. Eu digo, olha família, desde que se criou aqueles créditos por carbono, se tornou, não vou entrar no mérito porque não posso, eu tenho minha opinião particular que você já sabe. Mas eu não estou entrando nesse mérito, até para o analista que vai ver esse vídeo, eu sei que eles estão muito em cima desse canal. Então eu não estou negando nada. Eu só estou dizendo que antes a gente falava que além do problema existia um modelo de negócio. Esse modelo de negócio forçaria países a perder muito dinheiro, a pagar multa e etc, etc. Inclusive sofrer até sanções, dependendo do comportamento desse país. Então, por conta dessas coisas, nós afirmamos naquela época, não agora, que seria um modelo de negócio. Mais uma vez, não estou afirmando. É preciso ter muito cuidado com o que se diz aqui. Agora, nesse caso de Ubatuba, estamos 17/5/2022 fazendo esse vídeo, você viu que com isso, agora a prefeitura tem o direito e o poder legal de cobrar para se entrar na cidade, uma cidade que é pública. O direito de ir e vir, que é garantido pela Constituição. Agora, se você não tiver 7 contos, se você não tiver R$90, dependendo do veículo que você tiver, ele vai ser tirado de você. Dentro do território nacional, você pega até sua habilitação, tem dizendo o quê? Valida em todo o território nacional. Desde que você se entenda por gente, você sabe que você pode transitar em qualquer lugar público, seja onde for. Mas em Ubatuba agora ficou diferente. Se você não tiver, repito, de 7 a 90 conto, você não pode. Veja onde a gente veio parar, onde estamos indo parar, onde esse carro, sem freio, ladeira abaixo, vai se espatifar. É triste porque tudo isso poderia ser evitado, meus irmãos. Se as pessoas parassem de ser fúteis, de serem gadosas e entendessem que essa polarização é o que permite tudo isso, veja que entra governo, sai governo. No caso começou em 2018, quem era aí que estava? Michel Temer. E mesmo assim, não era o Bolsonaro. Mas essas coisas estão planejadas há muito tempo, e independente, como o próprio Michel Temer disse, quando já estava perto de entregar a faixa, ele disse, não, independente de quem vença as eleições, nós fixamos colunas, alicerces nas palavras dele, que independente de quem vencer, vai seguir o protocolo, vai cumprir o que nós estamos acordando aqui. Eu tinha esse vídeo, meus irmãos, nos nossos vídeos mais antigos, tá? E se alguém tiver assistido recentemente, me diga aí, porque eu preciso fazer um recorte nesse vídeo, para eu mostrar essa cena aqui do Michel Temer falando exatamente isso, em uma reunião lá com os figurões. Meus irmãos, nós vivemos numa realidade hoje que as pessoas precisam entender, se nós não temos escolha, se esses candidatos estão até o pescoço envolvidos com o sistema, o que as pessoas podem fazer é que, independente de quem senta na cadeira, cobrar, meu irmão. Agora cobrar como você cobra de uma pessoa que você pagou e tá lhe prometendo a mercadoria e não entregou.
Do mesmo modo que você cobraria essa pessoa, um irmão seu, você tem que cobrar desses caras. Não tem essa de apoiar. Você votou, esse foi o seu apoio. Você não tem mais nada com esse cara. Ele é que tem com você, mas estão invertendo isso. Olha, o presidente precisa do seu apoio. Quando eles falam isso pra você, o presidente precisa do seu apoio, eles estão dizendo, o presidente precisa que você seja um gado e apoie ele, independente dele estar certo ou errado, se a proposta é boa ou ruim pra você. O que eles estão dizendo, na íntegra, é isso. E aí, entra governo e sai governo, e essas obscenidades, na minha opinião, vão acontecendo, vai chegando até você, vai chegando até mim, chegando a um ponto que agora, vou pra Ubatuba, não posso ir não, que eu tô sem grana, eu preciso arrumar pelo menos 7 contos. Aí eu pergunto, quanto tempo pra outras cidades litorâneas também tomarem a mesma decisão? Aqui em Pernambuco, Tamandaré, Boa Viagem, quanto tempo pra isso também acontecer? Porque é o que eu disse a vocês, meus irmãos, quanto mais se entrega, escute e grave. Eu não tenho medo do que eu falo aqui, porque eu não falo porque eu gosto de falar isso. Ah, eu amo falar isso. Por mim, sabe de uma coisa, meus irmãos? Eu nem tocaria nesses assuntos, porque são extremamente estressantes. Isso é um ponto. Por isso é que eu digo, cada inscrito aqui é um guerreiro, porque não é fácil ouvir a verdade. Eu não acho fácil fazer esses vídeos. A situação é muito preocupante, porque a gente sabe onde a gente vai chegar. A realidade é muito mais dura do que aquelas que a gente vê na ficção científica, meu irmão. E quanto mais esses caras entregam o patrimônio nacional, riquezas brasileiras, quanto mais eles fazem isso, mais eles esquentam a cabeça para descobrir novas maneiras de arrancar dinheiro seu. Pode ver que agora eles estão fissurados em quem tem algum carro, porque eles estão vendo que é a massa que ainda dá para sugar, para espremer um pouco mais. É por isso que você está vendo os IPVAs mais caros de todos os tempos, é por isso que você está vendo combustível nas alturas, os caras apurando 40 bilhões em 3 meses. Por que está acontecendo, meu irmão? Porque é aí que eles dirão, ó, daí dá pra sugar mais. Nós vamos sugar o quanto pudermos desses caras aí. Eles estão podendo ainda, então tira de lá. E isso é uma questão lógica, meus irmãos. O pessoal entende assim, não, mas quanto mais privatizar, vamos ter menos Estado. E isso é de uma ignorância, meu irmão, que é de dar pena da pessoa que fala isso. Meu irmão, não estamos falando em diminuir o número de políticos. Não estamos falando em diminuir salário de político, regalias de político. Não estamos falando disso. Eles estão falando em tirar fonte de renda que pertence ao povo e, portanto, o apurado vai para cofres públicos. Eles estão falando disso, abre mão disso. Quando o governo federal diz, olha, o governo federal abriu mão do imposto, ele está dizendo que esses 44 bilhões, ele só vai receber os 33% que ele tem como acionista e o restante desses 40 bilhões vai para os acionistas sem pagar R$1 de imposto. O camarada já imagina, não, mas ele tirou o imposto, então tá mais barato porque ele tirou o imposto. Não, meu irmão. O preço é o mais alto possível. Ele tirou o imposto desse montante que deveria ter ido um pedacinho, que são os impostos, para os cofres públicos, mas não foram porque ele tirou o imposto. E ainda tem a cara de pau de usar isso, porque o gado ele sabe que é ignorante. Esse Bolsonaro e o seu ministro Paulo Jegues, eles dois fazem isso. Não, fala isso porque o povo é ignorante. Falou em cortar imposto, o povo já vai aplaudir. E aí vem a mídia vendida, fazer milhões de distorções, colocar a culpa em tretas internacionais que sempre tiveram piores do que essa e a gente não sentiu. Ah, mas tá faltando combustível lá fora. Problema lá de fora. Lá também tem uma qualidade de vida excelente. Salário na casa dos 10 mil, 8 mil, 12, 18 mil reais. E aí, vai trazer também essa qualidade de vida? Por que é que só pode comparar com as coisas ruins? As coisas boas, se você falar, ele vai dizer, ah, você quer comparar com o primeiro mundo? Por que é que um trabalhador não pode ir trabalhar com um Tesla? Ah, meu irmão, você tá pensando que é primeiro mundo, né? Joga logo na tua cara. Mas se tiver uma crise, ó lá tá em crise, tu quer que aqui não esteja? Claro, porque não temos os problemas que eles têm. Aqui tem abundância, não o contrário. O país é rico, produções de alimento batendo recorde, fontes de energia batendo recorde. Como é que pode ter crise? Tem crise porque eles causam. E isso é matemática pura, meu irmão. Os caras estão vendendo as fontes de rendas. Não se diminui o número de parlamentar. Agora, nessas próximas eleições, vai vir mais parasitas aí para comer mais imposto seu. Ora, mas se o governo cada vez tem menos fontes de renda, tá entrando mais políticos, como é que vai pagar o salário dessa gente? Você viu, todo o escalão público aumentou o salário, STF, o parlamento, todos eles mesmo votam, né? Os aumentos dos salários deles e eles aumentam. Então como é que pode? Eles abrem mão das empresas lucrativas e continuam aumentando o número de parlamentar. Aí o resultado tá aí. Ubatuba tá sendo um grande exemplo no Brasil do que vai acontecer, meu irmão. Você vai pagar até para dar passos. Não duvide nada que vai ter o passômetro daqui a pouco. Não sei se a nossa geração vai pegar.
mas uma hora ou outra vai chegar esse passômetro, ó, deu tanto espaço, tu tem que pagar tanto, porque tu tá gastando o piso. Assim como eles falaram em Matrix, eles estão colocando o ser humano como um câncer mesmo. Então tudo que você fizer, vai ter que pagar. Você hoje paga pra sobreviver. Já é assim hoje, mas agora você vai pagar pra continuar vivendo. Escute o que eu tô falando, isso é sério. Você vai pagar não mais pra sobreviver. As coisas que você precisa pra continuar vivo. Você agora vai pagar pra continuar vivo. Igual aquele filme, O Preço do Amanhã, assista, que as pessoas tinham minutos de vida. Se ela não conseguisse produzir com seu trabalho, vendendo alguma coisa, o suficiente para mais 24 horas, ela caía dura. Nossa, que absurdo esse filme, que viagem. Viagem, meu irmão, viagem é de quem acha que aquilo é ficção. Essa realidade tá chegando aí em todos nós. Enfim, meus irmãos, vocês sabem que por eu falar essas coisas, a gente paga um preço alto aqui. Então eu peço que você compartilhe esse vídeo, mostre para mais pessoas. Eu agradeço demais estar na frente desse canal, que é isso que eu sinto. Sou apenas o cara que tá na frente do canal, mas que sou mais um de vocês, que pensa como você, meu irmão. E eu faço de tudo para ser o mais transparente, o mais verdadeiro, mais eu aqui de frente às câmeras. Até me prejudico com isso, porque a moda é ser hipócrita. Faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Não, aqui eu mostro quem eu sou. É isso aí, ó. Mau exemplo em algumas coisas, eu sei, mas é eu. Com todos os defeitos, é eu. Não tem surpresa. Tá certo, meus irmãos? Então vou ficando por aqui. Agradeço demais a sua participação aqui. Você pode até achar que não, mas o simples fato de você vir nesse canal muitas vezes sem ser notificado, eu leio comentários: Davi, pensei que você não postava mais vídeos, faz meses que eu não recebo notificação. Pois é, todo dia nós não postamos apenas um, é 2 vídeos agora. A luta não pode parar, enquanto tiver essa brechinha aqui, estarei aqui. Então, meu irmão, você que entende isso, compartilha, deixa seu like, tem muita gente esquecendo do like, isso prejudica muito o canal. E comenta, eu faço questão de ler. Esse vídeo só saiu graças a um comentário, tá certo? Então agradeço ao irmão que comentou, agradeço a você que assistiu, fiquem todos com Deus, um abraço e seguimos juntos.